Vocês viram só que bonequinha mais bonitinha para fazer no caderno, colocar no caderno? Pois é, gente, tá chegando esse período escolar aí, eu sei que pai e mãe, a pessoa tá chegando de férias caindo na ficha, né? Pois é, e eu trago aqui mais uma vez Leandro Provenzano, bem-vindo, Leandro, mais uma vez. Ensinei a bonequinha hoje aqui, eu e a Ângela, para colar nos caderninhos, mas antes precisa comprar os caderninhos, né, Leandro? Verdade, tem que comprar o caderno, prestar atenção na lista de material e uma boa sorte para todo mundo, né, para fazer frente a essas novas despesas de começo de ano. É verdade, no começo de ano a gente falou até de tributos, né? Antes de encerrar o ano, eu falei, além dos tributos, janeiro é período de, para quem tem filho na escola, matrícula escolar, comprar caderno novo, Uniforme. Né? Uniforme. É triste. Né? Mas eu sei que existem alguns cuidados que a gente precisa. Todo ano a gente fala disso, eu acho que nunca é demais. Né? Com certeza. Tem bastante pai e mãe de primeira viagem que vai fazer pela primeira vez a compra dos produtos escolares, materiais escolares, né? Então, e parece assim, a gente sabe que na escola pública eles têm uma doação e tudo mais, né? Que eles recebem do governo, da prefeitura. Ainda assim, os pais ainda compram umas coisinhas a mais, né? Porque tem gente que gosta da coisinha coloridinha e tal. Isso, para completar. É para completar, né? Mas as escolas, eu sei que cada vez mais parece que as listas estão enormes, Leandro. Você vai lá no começo do ano para fazer a matrícula, já tem, né, a matrícula para fazer. Isso. Que inclusive nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas aí a lista, quando você pega uma listona enorme, parece um pergaminho, né? Normalmente a lista é até maior do que o valor da própria mensalidade. Então isso aí para o pai e mãe é um desespero total. Agora, o que a gente deve já frisar desde o primeiro momento é que a escola deve permitir com que esse material seja entregue ao longo do ano, porque o aluno vai precisar de todos esses materiais logo em janeiro ou em fevereiro, quando iniciarem as aulas. Então, o pai que tiver muito apertado em janeiro, que prefere fazer, por exemplo, o pagamento do IPTU à vista para ter aqueles 20% de desconto, joga essa despesa para fevereiro, pega aquele material realmente que a criança vai utilizar logo no mês de fevereiro, então logo ele entre em aula, e aí o resto do material ele pode ver um outro período e até mesmo parcelar a partir do mês de fevereiro, março, de acordo com a que a escola ofereça para ele essa oportunidade. Né? Falar, o material nós vamos usar tais livros a partir de março e assim por diante. Então, com a lista na mão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir também, talvez, o que seja prioridade para eu comprar nesse começo. Ou também tem a questão da pesquisa? Como é que é, Leandro? A pesquisa é o mais importante, né? Porque muitas vezes os pais se organizam até mesmo pelo meio do WhatsApp e vão cotando os preços dos materiais. Às vezes ele chega numa livraria e fala, sua livraria, a gente conseguiu a maior parte dos produtos com melhor preços, no entanto, você tem alguns produtos aqui que não compensa. Mas para comprar tudo aqui, o que você oferece para a gente, grupo de pais de aluno? Às vezes a livraria vai oferecer um desconto muito bom, que faz com que essa turma inteira feche de acordo com uma livraria só, para obter esse desconto maior, que é o que a gente sempre recomenda. Fazer aquela pesquisa e sempre chorar por desconto. À vista eu tenho quantos por cento de desconto? Compensa, não compensa? Vamos comprar então material de 10 alunos todos nessa livraria. Você dá uma vantagem para a gente? Fica algum material com desconto maior? Então, realmente, o primeiro trabalho é pesquisar. E para aquele pai que não tem a oportunidade de fazer o pagamento à vista, mediante desconto, pode-se fazer uso disso aí. Pegar na escola a informação e entregando o material dessa lista no decorrer do ano todo. Agora, Leandro, questão de, por exemplo, às vezes a escola entregar a lista de material já com carimbinho da livraria, é errado? Totalmente errado. A escola deve permitir com que os pais façam essa consulta. Até mesmo se tiver aquela famosa taxa de material, ela não é proibida essa taxa, cobrança de taxa. Agora, somente ter a taxa de matrícula e não permitir com que os pais façam a busca nas livrarias da cidade e tudo mais, isso aí sim, ele é proibido pelo ordenamento jurídico, pelo Código de Defesa do Consumidor, porque ele é caracterizado como uma venda casada. Ou seja, a escola está lá para oferecer o ensino e não para vender material escolar, ou até mesmo uniforme. E qualquer vinculação que ela fizer disso aí, oferecer uma única fonte para compra desse material vai ser considerado uma venda casada. Mesmo como sugestão, porque às vezes vem como sugestão, uma sugestão. Sugestão pode, né? Às vezes até a escola já fez a pesquisa e falou, a maior parte dos materiais está o melhor preço nessa loja. Isso aí não tem proibição alguma, é uma dica. Agora, o pai não precisa ficar refém dessa única informação, ele pode ir atrás de outras livrarias que possam fazer um preço melhor. Agora, Leandro, é uma coisa que a gente sempre fala que é a questão do material de publicidade. Né? Às vezes a gente está andando na rua, agora principalmente, né? Material escolar, volta às aulas, né? A gente vai recebendo esses panfletos.
É bom que a gente, que os pais, né, guardem esses panfletos para poder, na hora da compra, ir lá e falar, olha, e aqui os asteriscozinhos, as informaçõezinhas pequenas que estão embaixo? Pois é muito importante guardar os panfletos, por duas ocasiões. Primeiro que você tem ali a proposta que foi feita, aquela publicidade que foi feita. E a publicidade, ela vincula. Então, se ali está falando que a caneta custa R$1 e eu chegar na livraria e a caneta tiver R$1,20, eu posso pegar aquele panfleto e exigir que eles me façam o preço do panfleto. E aí tem aquela questão da barganha também. No exemplo que a gente deu da livraria, vamos supor, eu entrei numa livraria e falei, ó, eu quero fechar com vocês, mas a caneta aqui está R$1,10 e essa livraria está aqui a propaganda, é R$1. Você não cobre o preço dessa outra livraria? Tem muitos departamentos que fazem isso, né? Algumas lojas fazem isso. Falam, ó, cobrimos a oferta da concorrência. E se essa livraria for uma delas, você pode levar aquele encarte, aquela propaganda e fazer com que eles baixem o preço do próprio produto. Então, isso aí é algo duplamente vantajoso você armazenar aquela publicidade. Agora, é muito comum em períodos assim de busca muito grande por algum produto, os preços darem uma elevada, né? Eu acredito que papelaria, livraria nesse momento tem um precinho mais alto de caderno, de caneta, essas coisas todas. Como que eu caracterizo um preço abusivo, né? Às vezes um aumento excessivo, porque eu sei que tem pais bem precavidos que lá em outubro já deram uma olhadinha nos preços. Eu sei que eu conheço pais que já compraram algumas coisas, com o 13º já compraram, e às vezes você vê, não, daquele período para hoje está muito maior o preço. Como que eu identifico e se eu posso denunciar isso? Pode denunciar. Agora é muito difícil que haja uma reprimenda por parte do PROCON, por parte do Ministério Público, por causa desse aumento de preço, porque aqui a gente vive o livre comércio. Então, o estabelecimento comercial, ele pode estipular o preço, ele tem a margem de lucro dele, que pode sim aumentar de um ano para o outro. Agora, o importante é que com esse material que a gente tem de busca, de poder pesquisar o preço, de ter o WhatsApp para confrontar essas informações com os outros pais de alunos, é que a gente privilegia a loja que realmente vai dar um desconto ao invés de aumentar o preço. Então, isso aí fica muito claro. E essa publicidade pode ser feita pelos próprios pais dos alunos. Fala, ó, compartilha a informação, achei o caderno mais barato aqui, acolá. Até mesmo porque aqui a gente está muito perto do Paraguai. E muitos pais de alunos vão buscar o Paraguai para fazer essas compras, porque lá o imposto é muito mais barato. E aí eu não falo só de caderno, mas falo também de material de lápis de escrever, lápis de cor, é muito mais barato lá. Então, ainda mais aqui perto da fronteira, é importante que o estabelecimento que vá querer fazer a venda desse produto informe o consumidor e realmente pratique um preço que seja condizente com aquilo que o pai espera. É verdade, né? E você está falando dessa questão do grupo de WhatsApp, se tornou muito fácil hoje a gente poder compartilhar esse tipo de informação, né, Leandro? Muito. Grupo de pais que querem a apostila mais barata, compartilha ali, né? Que querem o livrinho mais barato, compartilha ali. E até mesmo material que, às vezes, eu tenho um filho do 6º ano e ele pode doar para alguém que vai entrar no 6º ano agora. Assim, eu não sei, ainda existe essa questão, porque antigamente eu lembro que a gente comprava livro de matemática, ciências, né? E a gente vive um sistema muito apostilado. Né? Ainda tem isso de comprar e passar, eu lembro que a gente passava para os alunos. Ainda tem, muita gente ainda faz uso disso, preserva aquele material para que outra pessoa possa usar no futuro. Isso aí muita gente ainda faz, é difícil com aquele material que a gente tem que preencher, que tem que responder algum exercício, porque aí vai ter que apagar todo o material e ficar ruim. Né? O outro aluno pode até ver a resposta. Eu lembro que na infância eu já fiz isso. A gente apagava. Era muito comum, é que agora pela praticidade acaba não fazendo. Lá em casa mesmo estou com 2 pilhas de livro que eu nem vi o que é. A gente tem que descartar e podemos fazer a doação. É muito importante que se faça. Porque também é uma questão de sustentabilidade. Eu não vou jogar aquele material todo no lixo ou vou reciclar, porque pode ter gente que vai usar esse livro. Diz que um livro pode ser usado por 4 alunos. Olha só, né? Então, se ele for devidamente cuidado, né? Ele pode ser usado por outros alunos. Eu lembro que até falavam pra gente ter cuidado para não fazer orelha no livro, né? Não vai fazer orelha no livro, porque outra pessoa vai usar. E educa duplamente, né? Primeiro que vai fazer essa doação para uma outra pessoa, vai fazer um uso melhor daquele material, e outra que a criança também vai aprender a lidar melhor com aquele material. Fala, ó, não vai usar assim que ano que vem sua irmã pode usar, um outro colega pode usar, então cuida desse material. Agora, sobre a lista de materiais. O que pode e o que não pode conter numa lista de materiais escolares? Principalmente o material de uso coletivo, ele não pode ser cobrado pelas escolas. E aí a gente fala muito de resma, que
ultrapassa muito aquela média que o aluno vai fazer uso no decorrer do ano. Aquela caneta magnética que eles usam agora para escrever no quadro, né, que não é mais giz, é caneta magnética. Então, todo o material que for computado ou para uso coletivo ou para uso administrativo da escola, ele não deve ser cobrado na lista de material. Deve ser cobrado somente o material que vai ser feito uso individual daquele aluno. É uma caneta, é um lápis ou 2, mas eu não posso cobrar ali, por exemplo, uma caixa com 20 canetas, sei lá, de esferográfica, porque ali... Para a escola inteira? Para a escola inteira usar. Então está evidenciado que aquilo ali é um material de uso administrativo, e não que o material que a criança vai utilizar. E mesmo que venha pedindo uma, por exemplo, o pai e a mãe pode recusar? Pode recusar. Pode recusar, ou até mesmo antes de recusar, ele pode solicitar para a escola a informação. Ó, você pediu aqui um papel higiênico, mas papel higiênico é um material de uso coletivo. Eu quero saber para que você vai utilizar esse papel higiênico. Por que você está pedindo isso? A escola às vezes pode falar, é que vai ter uma aula no meio do ano que a gente vai usar um material para fazer uma arte. Então ela pode justificar o uso individual daquele papel higiênico. Vai pedir um rolo de papel higiênico, aqueles... se ficar caracterizado que é um uso coletivo, aí não pode. Agora, a gente estava falando assim, a compra também, por exemplo, no Paraguai, né? A gente aqui no Brasil, eu não sei como que funciona isso, mas no Brasil a gente tem muita preocupação com a questão de qualidade. Hoje em dia, produtos tóxicos, atóxicos, né? E tudo mais. O que a gente tem que observar também nesses produtos? E é um cuidado também, porque às vezes o barato pode sair caro, né, Leandro? Então tem principalmente no risco com material de tinta, né? Para crianças com menos de 5, 6 anos, que pode colocar aquele material na boca e tudo mais. Então é bom ver essa informação no próprio rótulo do produto. Mas hoje, como o mundo está globalizado, então você vê as fábricas que vendem aqui no Brasil, eles têm o mesmo produto no mundo inteiro. Então aquela informação da embalagem, ela vai estar prevista, vai estar ali também no produto adquirido em outro país. Agora, o pai deve ficar sempre atento, principalmente nas crianças menores. Tem algum material que possa cortar? Às vezes uma espiral de um caderno, uma tinta tóxica, às vezes, que aquela criança vai colocar, vai fazer a pintura, mas vai colocar a mão na boca. Então o pai deve ficar atento com aquilo. É um material que ele não deixaria que o próprio filho brincasse ali em casa. Ele também não vai comprar para a escola ter que ficar com esse cuidado redobrado com a criança. Agora a questão da nota fiscal é sempre muito importante, né, Leandro? Sim. E na compra, por exemplo, de material escolar, a gente precisa conferir direitinho para não passar nada além? É importante conferir até mesmo para saber que se a gente está levando tudo aquilo que a gente pagou. E essa conferência ela é muito minuciosa. Às vezes, ali aquele sobrecarregamento de toda a estrutura da livraria não permite que o funcionário confira item por item. Então, o pai deve fazer isso aí, até para não levar produto a menos, porque quando você recebe esse produto, você dá o seu ok ali. Então, ali você dá o ok de que você recebeu tudo aquilo que está na nota. Por isso que é importante conferir sempre. E não é feio. Por mais que ele gaste ali um tempo, é importante fazer essa conferência. E a nota fiscal também ela vai ser usada caso aquele produto esteja com defeito. Você vai fazer uma troca ali e fala, esse caderno veio com menos folha, ou tá rasgado. Não funciona. Exatamente. Então a empresa vai exigir, a livraria vai exigir a nota fiscal. Se você não tiver a nota, provavelmente você não vai conseguir fazer a troca. Agora, com relação às matrículas, Leandro, eu queria saber, assim, se existe alguma diferença para matrícula de escola ou para quem vai se matricular numa faculdade, por exemplo. Porque a gente está direcionando muito para as crianças, né? E a gente esquece. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu queria um fichário diferente. Na minha época, usava fichário, né? Sim. Um fichário diferente. Tinha a questão da matrícula, pré-matrícula, né? Como que funciona isso? Bom, quando o universitário vai ingressar na universidade, se ele faz aquela matrícula, ele pode até fazer a suspensão dessa matrícula mediante, sei lá, passei em outra universidade, eu quero cancelar essa matrícula que eu fiz, mediante recebimento do dinheiro de volta, que é uma matéria até bastante controversa no país inteiro. Agora, a instituição de ensino ela pode sim cobrar a matrícula do aluno. Isso aí deve ser feito logo no começo, até mesmo para fazer frente a essas despesas que a universidade tem, que a escola também tem, que é pagar o salário do professor. Então, eles podem sim exigir essa taxa de matrícula, mas ela não deve ser feita de maneira abusiva. E aí, abusivo, o judiciário tem entendido que é tudo aquilo que ultrapassa a inflação. Então, a gente pega aquele acumulado da inflação dos últimos 12 meses. Da pré-matrícula. Isso. Ou da matrícula. Não sei o que eles querem dizer com a pré-matrícula. Para mim, é o que a gente paga em janeiro. Que em fevereiro já tem aula. Acaba sendo uma mensalidade. É uma mensalidade a mais que eles dão o nome de matrícula porque não tem aula. Então, ali, se eles ultrapassarem essa taxa da inflação, eles podem sim estar incorrendo em um aumento abusivo. Agora, já aconteceu, por exemplo, na escola do meu filho,
de ter um aumento acima da inflação, mas que era compatível porque ele passou a ser bilíngue. E não era simplesmente aquelas matérias que estavam na grade anteriormente. Aí, para fazer frente a essas novas despesas, aí nada mais justo do que aumentar o preço do boleto lá do carnê, da mensalidade, e até mesmo da matrícula, porque a gente está fazendo uso de algo a mais que a escola ofertou e que eu não fui obrigado a isso. Entendeu? Ele me deu essa opção. Seu filho vai fazer o bilíngue ou não? Falei, vai fazer, então ele vai pagar mais. Nada mais justo. Agora, se isso aí desse ano já aumentar acima da inflação, aí já pode ser considerado abusivo. Tempo de matrícula de faculdade, estava falando, que a pessoa passou em 2 faculdades, fez matrícula em uma, mudou para outra. Porque eu sei que tem bastante casos de pessoas que não acabaram sendo cobrados o semestre inteiro, né, o nome foi para SPC e tudo mais, né? Quanto tempo a pessoa tem para essa desistência, Leandro? Existe um tempo hábil para isso? Sim. Se ele fez a desistência antes de começar as aulas, aí essa universidade teve a oportunidade de pegar aquela vaga dele e oferecer para uma outra pessoa, aí não tem por que cobrar multa, não tem por que reter o dinheiro da matrícula. Né? Alguns estados têm entendido em acordos com o PROCON, não é nada de lei, não é nada legalizado, mas alguns estados têm falado que você tem que devolver até 80% desse dinheiro da matrícula, porque você disponibilizou essa vaga para outra pessoa e aquele aluno que fez aquela matrícula simplesmente para garantir a vaga, caso não passasse em outra universidade, ele não pode ter todo esse dinheiro retido. Então é uma matéria muito controversa no país inteiro, mas que o aluno deve, assim que for possível, ir lá e fazer o cancelamento para que a universidade também tenha aquela oportunidade de usar aquela vaga para um outro aluno. Até mesmo porque tem muita universidade concorrida que não pode ficar com vaga sobrando porque tem gente precisando. Então não é só uma questão financeira, mas é uma questão coletiva também, de pensar no próximo. Mas assim que tiver oportunidade, falou, eu passei em uma outra universidade, eu não vou querer fazer aqui, esse aluno deve informar por escrito a universidade e requerer esse dinheiro da matrícula de volta. Agora, caso já tenha começado a aula e a universidade vai ter maior dificuldade para encontrar aluno para repor naquela vaga aberta, aí sim o aluno, o consumidor, não pode exigir esse dinheiro de volta. Mas ele pode... Pode cancelar a matrícula, cancelar sem a problema matrícula nenhum. para não ter que ficar devendo, né? E aí a instituição, ela pode inserir o nome do aluno no SPC, no Serasa? Pode, desde que o aluno seja o responsável financeiro por ele mesmo. Geralmente na faculdade é o nosso nome, né? Que vai... Eu entrei com 16 anos, por exemplo. Então, na época, meu pai era responsável financeiro. Não que ele não tivesse pago minha universidade inteira, porque eu não tinha dinheiro para isso. Mas se o aluno for maior de idade e ele for responsável financeiro por ele mesmo, aí ele pode sim ser negativado em caso de inadimplência. Agora, é importante falar que se ele tiver em dia, pagou a mensalidade religiosamente ali, a escola não pode, a universidade não pode incluir o nome dele no SPC e no Serasa. Então, e isso também pode acontecer muitas vezes, já aconteceu aqui em Campo Grande, com uma universidade que deu muito problema administrativo, quando o pai era responsável financeiro e a universidade negativou, além do pai, o aluno. Aí está errado, porque só tem um responsável financeiro, e é ele que ficou inadimplente. Então, nesse caso, o aluno não poderia ter sido negativado como foi. Agora, Leandro, esse aumento de mensalidade, a gente sabe que tem um reajuste, né, anual. Sim. Ela segue a inflação, ele não pode ser abusivo? Não pode ser abusivo. A maioria dos julgados tem entendido que quando esse aumento é acima da inflação, ele é considerado abusivo e a escola, a universidade, tem que voltar aquele preço no limite do valor da inflação. Leandro, para a gente encerrar então, né, uma mensagem final e o alerta até mesmo, né, nesse período aí, porque eu sei que também isso também acaba entrando num dos temas que a gente fala de superendividamento, né, aqui, sempre com vocês, aqui da área do direito do consumidor. Bom, a nossa preocupação é sempre o superendividamento, porque tudo vai interferir na qualidade de vida de quem está nos assistindo. Então a mensagem é sempre essa, use os canais de comunicação, use o WhatsApp, converse com os outros pais para que você tenha um ano mais tranquilo, possa ter um valor de material abaixo da média do mercado e possa usar esse dinheiro para outros fins, para a própria família e dar uma mensagem de feliz 2019 para todo mundo, que seja um ano muito bom para todos que nos assistem. Estamos juntos, né, nesse ano com de novo, certeza. Né, Leandro? Estamos indo para o 4º ano juntos, olha que maravilha. Muito bom isso. Estaremos aqui sempre que precisar. Que bom, a gente fica feliz por isso. Obrigada, tá? Feliz ano novo para você também. Bom ano para vocês também. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Paloma Ortega vem com as notícias de hoje. Claro, você não mude de canal e também não sai daí.